Pouco se fala hoje sobre o inferno, sabe? As pessoas têm tentado, para viver um evangelho mais agradável, eu não falo do inferno. Abrindo concessões, né? Não deixa de... Não, vamos trazer pra perto, vamos amar. E amar também se quiser continuar vivendo assim. E quando a verdade não é essa. A verdade existe o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que nos leva ao céu. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Qualquer outro caminho, o final dele é o inferno. Então a gente tem que parar de dizer para as pessoas que não, continuem vivendo essa vida. Continuem vivendo desse modo que Deus vai te amar. Ele ama, mas o final dessa vida não vai te levar para o céu, vai te levar para o inferno, porque a palavra diz isso. De forma bem resumida, a Bruna está dizendo que o pecado condena o homem ao inferno. E como as práticas homossexuais são abominações diante de Deus, elas também condenam o homem. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo cita uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus e que, consequentemente, receberão a condenação eterna. O texto diz o seguinte: não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Há duas palavras nesse texto que parecem ser redundantes, mas não são. A palavra efeminado e a palavra homossexuais ou sodomitas, depende da tradução. Essas duas palavras se referem a comportamentos homossexuais diferentes. Efeminados vem de malacos, que se refere a parceiros sexuais masculinos passivos. Já a palavra homossexuais vem de arsenokoitai, que se refere a parceiros sexuais masculinos ativos. Paulo utiliza essas duas palavras porque dentro da cultura greco-romana, o parceiro ativo não era reconhecido como um verdadeiro homossexual. Então, com esse texto, Paulo está afirmando que ambos, passivos e ativos, não herdarão o reino de Deus se permanecerem nessa prática. Mais uma vez, a Bruna está amparada pelas Escrituras e, como ela mesma disse, pregar isso não é homofobia, mas um ato de amor às pessoas que são tentadas nessa área. Se eu vejo um cego caminhando para um precipício e não o aviso, eu estou demonstrando ser uma pessoa cruel. Mas se eu digo insistentemente que o caminho que ele está trilhando o levará à morte, eu estou demonstrando a este homem amor. Só amigos de verdade confrontam, só amigos de verdade dizem na nossa cara que estamos errados, porque eles querem o bem para nós, eles não querem nos ver sofrer. Agora a pergunta que não quer calar é: será que nenhum homossexual vai para o céu, já que a Bíblia deixa evidente que as práticas homossexuais são pecados abomináveis diante de Deus? Primeiro, entenda que esse não é um pecado mais grave do que outros pecados imorais. E entenda também que alguém tentado nessa área pode sim ser um cristão regenerado, mas caso Deus em sua soberania não quiser libertar essa pessoa disso, ela terá que lutar contra esse pecado até o fim por amor a Cristo. Por mais crente que alguém seja, a luta contra o pecado continua. É exatamente por isso que um cristão buscando permanecer de pé vive em santificação. Mas alguém pode dizer que é fraco demais para não ceder às tentações. Se você é um crente salvo, entenda isso. O Senhor capacita os regenerados a vencer toda e qualquer tentação. Você pode sim vencer esse pecado. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Não é pecado ser tentado, mas é pecado ceder às tentações. Agora você deve estar se perguntando, né? Então um homossexual pode ir para o céu? Entenda o homossexual aqui agora como alguém que sente atração por uma pessoa do mesmo sexo, tá bom? E não como alguém que cede às tentações e vive na prática desse pecado. Eu creio que sim. Se essa pessoa foi verdadeiramente regenerada, recebeu de Deus a fé salvífica e tem demonstrado isso vivendo em santificação, eu creio que a salvação alcançou essa pessoa. Ela vai lutar contra esse pecado assim como qualquer outro cristão luta contra aquilo que o tenta. E aqui vai um recado para aqueles que estão vivendo na prática desse pecado. A solução para vocês é o arrependimento. Se você está vivendo nessa situação, você precisa saber que as suas práticas estão te levando a passos largos para a condenação eterna. Mas existe uma esperança para você. O arrependimento é Cristo. Arrependa-se, confie no sacrifício de Cristo e você encontrará salvação para a sua vida.